Domingão de clássico, tem Napoli e Milan de um lado e tem Manchester United e Manchester City do outro lado. Fiquei na dúvida de qual dos dois eu ia palpitar para vocês, colocando o nosso palpite gratuito deste domingão, mas escolhi o grande clássico de Manchester, ou Manchester, como preferirem. Vai ser Manchester United contra Manchester City. Esse vai ser o jogo que eu vou dar um palpite para vocês. Eu já fiz a análise prévia desse jogo e vou mandar um palpite com a odd aí acima de 2. Isso mesmo, mais de 100% de retorno numa análise, num palpite gratuito no jogo entre Manchester United e Manchester City. Galera, tem R$5 gratuito para vocês na descrição do vídeo. É só clicar no link, bem facilzinho, faz o seu cadastro, vai na área de bônus, ativa, não tem rollover, você não precisa ficar reapostando várias vezes. Pegou ali o bônus, fez uma operação, deu certo, você já pode inclusive sacar o resultado, beleza? Vamos embora porque é o último vídeo da semana, ou para alguns é o início da semana, já que dizem que domingo é o primeiro dia, para mim é o último, não sei para você. Vamos embora porque tem bastante jogo para análise aí, tem campeonato alemão, tem campeonato italiano, tem campeonato inglês, tem muita coisa interessante. Vamos embora. Eu fiquei numa dúvida cruel, começo o vídeo justamente com o jogo que eu vou dar o palpite gratuito ou deixo ele para o meio ou para o final. Decidi trazer logo no início. Se você não quiser continuar assistindo o vídeo, não tem problema, de boa, tranquilo. Quem vai perder é você, porque eu já fiz as análises dos jogos e eu estou analisando aqui de forma 100% gratuita. A ideia aqui é criar uma comunidade de apostadores profissionais, daqueles 3, 4% que realmente tem resultado no mercado de apostas esportivas. Tem um detalhe que eu já olhei aqui nas estatísticas dos meus vídeos, é uma média de 3 a 5% das pessoas que assistem os vídeos até o final. E pasmem, é justamente essa porcentagem de pessoas que têm resultados positivos. Beleza? Dado o recado, vamos embora, porque temos aqui na tela Manchester United contra Manchester City. Isso mesmo, é o clássico de Manchester. Na classificação, o City é o segundo colocado com 21 pontos e o United é o oitavo colocado com 15 pontos, 6 pontos distanciam as duas equipes. O City está pagando 1,62 na sua vitória e o United está pagando 5,25. Números gerais, o United marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos. O City marcou gols em 8, marcou 2 ou mais gols em 70%, porém levou gols nas últimas 6 partidas, inclusive levou gol do Young Boys pela Champions League durante a semana. Isso mesmo, ó, ambas marcam em 70% dos últimos 10 jogos. E eu vou trazer essa estatística aqui ao nosso favor para a nossa operação, porque eu falei no início do vídeo que eu ia trazer um palpite onde a odd ia dar mais do que 100% de retorno, beleza? Então vamos direto aqui no site da Aposta Ganha, onde tem os R$5 gratuito para vocês. E tá aqui, ó, Manchester United contra Manchester City, mais opções. Eu vou aqui em criar aposta e vou trabalhar a seguinte operação. Total de gols, mais de 2,5 gols. Bora, internet, ajuda. Isso. Adiciona a seleção e vou aqui hipótese dupla. Cadê? Empate ou Manchester City. Então, na minha análise aqui, na minha opinião, o City não perde esse jogo, City ou empate, e sai mais do que 2,5 gols. Deu uma odd de 2,03. Pedro, baseado em que você vai colocar mais de 2,5 gols? Primeiro, o City é um dos times mais over do mundo. Segundo, o United toma gol em quase todos os jogos. E nos últimos confrontos entre as duas equipes, está aqui o resultado. 2-1 City, 2-1 United, 6-3 City em cima do United, um 4-1 City e só um jogo que teve 2-0. Ou seja, dos últimos 5 confrontos, muitos gols entre essas duas equipes. Geralmente o City fazendo muitos gols e o City ganhando os seus jogos. Por isso que a análise é essa que está na tela para vocês. Empate ou Manchester City e mais de 2,5 gols, odd de 2,03, odd muito boa para o clássico de Manchester. E tá aí para vocês, palpite gratuito na tela, empate ou Manchester City, mais de 2,5 gols, odd de 2,03, 103% de retorno. Coloquei uma unidade de 1.000, retorno de R$2.030. Mostrei para vocês, estatisticamente falando, de que o confronto de Manchester
costuma sair muitos gols. Temos aí dois ótimos ataques. O Manchester City, um dos melhores times do mundo, na minha opinião, é o melhor time do mundo atualmente. E o Manchester United vem capengando, sinceramente falando. O time venceu agora o jogo contra o Copenhague em casa pela Champions, na Bacia das Almas, feito se fala, no fim do fim. Então, galera, jogo entre o United contra City, a minha análise é sair mais do que 2,5 gols e o City não sair derrotado desse confronto, Manchester City ou empate. Esse é o palpite gratuito. Deixa o seu feedback aqui embaixo se você acredita que essa é uma boa operação ou se você acha que tinha uma operação melhor. Deixa um comentário aqui embaixo também que eu quero ver, beleza? E o segundo jogo desse domingão é campeonato alemão. Temos o Frankfurt enfrentando em casa a equipe do Borussia Dortmund. Na classificação, o Borussia é o quarto colocado, fez 17 gols em 8 jogos, uma média aí de mais de 2 gols por partida. E o Frankfurt é o sétimo colocado com 13 pontos. Na classificação geral, o Frankfurt marcou o primeiro nas últimas 4, marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos, mais de 1,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos. E o Borussia não perdeu nas últimas 6 e marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Geralmente, o que é bastante interessante, que é um padrão da Bundesliga, do campeonato alemão, mercado over de gols. Só que geralmente esse mercado está lá embaixo, justamente por conta da alta média de gols dessa competição. Só que, excepcionalmente, neste jogo, eu vi aqui, ó, mais de 2,5 gols, pagando 1,67. Aí você deve pensar assim, ah, então, Pedro, o confronto entre essas duas equipes deve ser um confronto mais duro e que sai poucos gols. Aí você vem aqui para os últimos jogos, aí você tem 4-0 Borussia, 2-1 Borussia, 3-2 Borussia, 5-2 Borussia e 2-1 Eintracht Frankfurt. Ou seja, mais de 2,5 gols em 100% dos últimos 5 jogos entre as duas equipes. Sinceramente, não vejo como ficar fora dessa operação aqui. Mais de 2,5 gols no jogo entre Frankfurt contra Borussia Dortmund, jogo válido pelo campeonato alemão. Vamos de campeonato italiano, porque tem clássico na Itália, tem Napoli contra Milan, isso mesmo. Galera, só um detalhe aqui, toda vez que eu coloco alguma camisa de um grande clube, aí vem a torcida contrária comentar, ah, mas você só usa a camisa do Palmeiras, você só usa a camisa do Galo, você tinha que usar a camisa de outros clubes. Galera, eu não tenho a camisa de todos os clubes brasileiros, gostaria muito de ter, e aí eu vou deixar um convite para vocês. Se você for um torcedor fanático do seu clube e tiver a condição e quiser me dar de presente uma camisa de algum clube, pode me dar, que eu garanto que eu vou pegar a sua camisa e vou gravar um vídeo aqui do canal de análise do dia com essa camisa e ainda vou dar o crédito, beleza? Então tá aí o meu compromisso com vocês. Pedro, eu quero te dar a camisa, como é que eu faço? Vai lá no meu direct do Instagram, Pedro Feitosa, com 2 E. Vai lá no meu direct e coloca assim, Pedro, eu sou seu seguidor, eu sou inscrito lá no seu canal no YouTube e você falou que eu poderia enviar uma camisa de um clube para você. Aí você vai lá, manda, aí diz qual é o clube, que aí eu também vou te dizer, às vezes eu já tenho uma camisa do clube, aí mais ou menos assim, pode mandar que eu uso a sua camisa e dou o crédito, beleza? Fechado? Manda lá no meu direct e a gente organiza, eu recebo essa camisa e solto ela. Então vamos lá, Napoli contra Milan na classificação do campeonato italiano, temos o Milan como segundo colocado e a Napoli, que é a atual campeã italiana, é o quarto colocado com 17 pontos, famoso jogo de 6 pontos, já que caso o Napoli saia vencedor desse confronto jogando dentro de casa, fica apenas 1 ponto da equipe do Milan. Napoli, em 9 jogos, marcou 20 gols e tomou 10. Média alta aí de gols, hein? Mais do que 2,5 gols nos últimos 9 jogos. É a média. O Milan marcou 16 gols, uma média de quase 2 gols feitos por partida, e tomou 9, uma média de tomar um golzinho em todos os jogos. Números do Napoli, marcou gols nas últimas 6 e marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos. Números do Milan, ambas marcam não nas últimas 5, menos de 3,5 gols em 8 dos últimos 10 jogos. Vamos dar uma olhada no confronto entre as duas equipes, que é bastante importante, principalmente em jogos como esse. Temos aí 1-1 na casa do Napoli, 1-0 na casa do Milan, 4-0 para o Milan na casa da Napoli, 2-1 para a Napoli na casa do Milan e 1-0 para o Milan na casa da Napoli. O que acontece? Ó? Dos últimos 5 jogos, em apenas um deles, o time da casa saiu como vencedor
que foi no dia 12 de abril de 2023, quando o Milan venceu por 1-0 a equipe da Napoli. Galera, para esse jogo, acredito num jogo aí um pouco mais aberto, com pelo menos mais do que 1.5 gols no jogo, com odd aí de 1.30, odd legal para você fazer uma entrada múltipla. Pedro, não quero fazer entrada múltipla com esse jogo, quero dar uma arriscada a mais e fazer uma aposta seca. Aí você pode trabalhar um ambas marcam com odd de 1.75, mas já deixo avisado que a minha melhor análise para esse jogo é mais do que 1.5 gols na partida, juntando essa odd com outro jogo para poder fazer uma múltipla. Temos agora um jogo de La Liga, Atlético de Madrid jogando dentro de casa contra a equipe do Alavés. O Atlético de Madrid é o quarto colocado, o Alavés é apenas o 15º. Tomou 14 gols em 10 jogos e o Atlético de Madrid tem aí um dos melhores ataques da competição, atrás apenas da equipe do... Você vai pensar que é Real Madrid ou Barcelona, né? Não, é da equipe do Girona. O time fez 24 gols em 10 jogos. O Atlético de Madrid fez 23 gols e a equipe do Real Madrid fez 21 gols. Temos aí um time bastante positivo em relação a marcar gols. O time do Atlético de Madrid marcou gols nas últimas 8, marcou 2 ou mais gols nas últimas 7 e o Alavés tem um padrão aí de tomar gols em quase todos os seus jogos. Levou gols nas últimas 6 partidas, sendo que do campeonato La Liga temos aí apenas 10 jogos, ou seja, tomou gols em quase todos os jogos do espanhol. Galera, minha análise para esse jogo, uma vitória da equipe de Madrid, Atlético de Madrid, jogando dentro de casa, um dos melhores ataques da competição. Vejo o valor na vitória do Atlético de Madrid com odd de 1.40. Ideal também para você fazer uma múltipla, e aí vai uma sugestão. Por que não juntar a vitória do Atlético de Madrid com mais de 1.5 gols no clássico italiano? Já vai dar uma odd ali excelente para você fazer a sua múltipla, beleza? Então, Atlético de Madrid e Alavés, a minha análise é uma vitória do Atlético de Madrid. Galera, eu tinha colocado inclusive no card aí para poder analisar o jogo do Brasileirão entre Flamengo e Bragantino. É tanto que ele até sumiu daqui porque o jogo foi adiado por conta de preservação do Maracanã para a grande final da Libertadores. Posso aqui pegar até um jogo para poder dar uma analisada com vocês. Temos aqui o Inter contra a equipe do Curitiba. O Inter que vem de uma vitória fora de casa para a equipe do Vasco, e o Curitiba vem de mais uma derrota, dessa vez para a equipe do Santos. Galera, minha análise para esse jogo, uma vitória aí do Internacional, pagando 1.36. Essa é a minha análise para a Inter contra Curitiba. Temos aqui também um Botafogo e Cuiabá, Botafogo pagando quase 60%. Minha análise aqui também é uma vitória do Botafogo jogando dentro de casa. O Cuiabá até que, assim, ele causa bastante incômodo para as equipes que enfrenta. É um bom visitante, ó, é o 7º colocado como visitante, mas como mandante o Botafogo de 14 jogos venceu 11, empatou 2 e perdeu apenas 1. Acredito numa vitória do Botafogo aí para continuar muito bem na classificação geral e se sagrar o campeão do Campeonato Brasileiro 2023. Beleza? Então essas foram as análises aí dos jogos do Domingão. Espero que vocês tenham curtido e vamos embora. Encerrando mais um vídeo, mais uma semana, mais um palpite gratuito. Gratidão a todos vocês que me acompanharam nos vídeos durante esta semana. A ideia é mesmo de criar uma comunidade, de trocar ideia. Eu sempre falo para vocês deixarem algum comentário aqui embaixo, porque é importante o feedback do que é que vocês estão achando, do que é que vocês querem ver aqui no canal, do que é que está interessante para vocês, o que é que não está. Eu gosto de ver as opiniões, eu gosto de ver palpites diferentes, porque, assim, lógico, eu vou trazer muitas vezes palpites positivos e vai ter palpites que não vai bater, porque isso aqui é futebol, não tem como eu determinar o resultado de uma partida, beleza? Galera, semana que está se iniciando, abençoada para todos nós, que Deus nos ilumine, nos abençoe e tamo junto.